Gravando podcast, o pior governo da história do Brasil, ou um apanhado, né, dos melhores e piores presidentes desde Getúlio Vargas até hoje, né? Hoje vamos falar do episódio 7, Garrastazu Médici, um dos melhores governos do Brasil, uma revolução gaúcha, eita bombacha! Eu vendo aqui, eu tendo que verificar alguns dados, percebi lá que Castelo Branco era cearense, o resto é tudo já do Terceiro Exército. Então, essa turma toda, eram todo formado pelo Getúlio Vargas, da Revolução de 30. O Garrastazu Médici era da turma de Getúlio Vargas. Então isso aqui foi uma revolução, foi um projeto, nós tínhamos um West Point, que era o Terceiro Exército lá, talvez Getúlio Vargas, algum lugar. E o que é absurdo de tudo isso é que nosso ex-presidente Bolsonaro, e agora é um sargento, então não conhece a história do Brasil, né? Ou não saiba usar a história do Brasil, né? Que é muito pior, né? Quer dizer, tem uma dificuldade enorme falar em público. Veja que eu, de vez em quando, eu dei uma gaguejada aqui e tal, porque os meus primos, quando eu era pequeno, tal, pegava minha roupa, tal, amarrava, tal, porque eles aprontavam pra gente não contar, né? Eu tinha que dormir de lado lá. Até hoje eu travo, tem algumas coisas aqui, uns traumas. Então, o regime militar ainda é resquício, provavelmente, da Revolução de 30. Então, alguém vai ter que ver isso. Os gaúchos não veem isso, aí porque provavelmente, por isso que os gaúchos, né, tem o CCT, o orgulho gaúcho, virou bullying, piada. Mas temos que olhar essa história, porque nós temos que refazer um West Point. Porque se esses caras foram da Revolução de 30 e trouxeram toda essa modernidade para o país, não tem jeito, nós temos que fazer um West Point no Nordeste para mudar a cabeça daqueles caras. Porque eles demandam nas televisões, isso é uma das fofocas, por isso que eu vou pular as fofocas, né? Vou parar de falar um pouco do negócio da Rede Globo, porque não é Rede Globo só. Veja, a Rede Globo tem as filiais, a Rede Globo não tinha dinheiro para botar filial em todo lugar e o Roberto Marinho ser dono de tudo. Então, em cada lugar tem um dono. No Alagoas é os Collor, em Sergipe é o Albano Franco, em Pernambuco não sei quem é, que são esses caras que mandam no poder. Tem que ter um West Point que bota assim, tudo bem, você quer ser mandatário nesse país? Então você tem que estudar e fazer essas coisas. O Lula não tem nem curso de direito, né, tá certo? Ele ficou o tempo tendo no sindicato, não se formou em nada. E o Bolsonaro também nunca saiu de sargento. Não tem nada contra a pessoa dele, só tem que contar esse fato. Veja, não, mas pessoas que não são cultas também podem trabalhar, claro que pode governar e tal, mas são muito mais manipulados. Depois vocês vão ver, entender o rojão da história. Mas vamos passar rápido aí, porque tudo pelas fofocas, o que contavam, essas coisas eu não falei nada do Bolsonaro, hein? Dos gaúchos, então, não, os gaúchos podem falar que eu falei mesmo. Tem que entender isso aí, o que aconteceu com o Terceiro Exército e aí por diante. Então, critérios de análise está aqui. Vocês fazem um pause e releem se vocês não lembrarem. Quem era Médici? Chefe do Terceiro Exército, participou da Revolução de 30, do grupo integralista e constitucionalista, descendente de bascos e de franco-espanhol. Se há governo, sou contra. A Helena da Casa de Papel, né, da Revolução da Catalunha. Então era esse cara, olha a cara dele, ele era cara de espanhol. Então nossa revolução moderna no país foi feita na porrada, na base do espanhol mesmo ali, dos companheiros, não do Lula aí, dos bêbados aí e tal, era de gente de séria, estudados. Em que situação o país se encontrava, condições de governabilidade e como deixou o país. Durante seu governo, o país viveu o chamado milagre econômico, caracterizado por um crescimento de 55% do PIB no ano. Aumento de 42% na média dos salários, né? Nós aqui tivemos uma redução de mais de 200%, né? Se nós for pegar do FHC para cá, do final do regime, foi de mais de 300%. Um professor da USP ganhava mesmo com o diretor da IBM $30 mil. Hoje, um professor ganha $3 mil, tá certo? Então eles são os carrascos. Entretanto, deve-se considerar que o aumento da taxa de crescimento nesse período ocorreu com a causa de aumento de investimento estrangeiro e um programa de investimento do Estado, né?
Claro, né? Por que o Lula fica passeando com a Janjato e com a Janja para lá e para cá, né? Para trazer investimento, né? Tá certo? Só que não sabe trazer investimento para cá, porque tem que dar Bolsa Família, um monte de coisa, aí tem que aumentar a taxa de juros, a taxa de juros, tem que aumentar os impostos, aí não vem investimento nenhum para cá, né? Tá certo? Veja como que é o viés, né, socialista da coisa, né? Nós temos duas diferenças, né, do socialismo para os coronéis. O socialista ele quer comprar as coisas, mas não quer pagar. O coronel não quer comprar nada, ele quer pegar tudo do Estado, né, porque ele só trabalha com commodities, né? Ele quer pegar a terra, tirar, botar uns peão, né, os cabeças chatas do Nordeste para trabalhar para ele. E aí deixar todo mundo analfabeto, que imagine Mobral, essas coisas todas, e quer ficar com todo mundo dinheiro, né? As duas fases da moeda podre, né? Tá certo? Hora da fofoca. Vamos fazer uma rapidinha, né? Então, assim, a fofoca já foi, né? Tudo isso aí é uma fofoca. Dívida externa. Isso provocou uma elevação drástica na dívida externa. Lógico, você compra um carro e compra uma casa, você fica endividado por 20 anos, porra! Só um socialista ou só um latifundiário aqui não quer se endividar. Quer pegar dinheiro do Brasil, que nem fizeram lá, depois eu conto essa fofoca do meu tio, que foi para matar um primo dele médico, que ele ficou procurador num negócio que eles nunca pagaram as fazendas que compravam, né? Claro, tem dívida externa, você pegou o dinheiro, tem que pagar, né? Seu governo também ficou marcado por excepcional crescimento econômico, o milagre brasileiro. Houve grande ascensão da classe baixa e da classe média, cresceu muito o consumo de bens duráveis, produção de automóveis, tornando-se comum na residência o utilizador da geladeira e assim por diante. Veja, foi uma maravilha, o milagre brasileiro, né? E essa época vai ficar para fofoca, né? Aí paramos, né, de escutar música popular brasileira. O forró ainda era só no interiorzão do Nordeste, lá nas capitais do Nordeste. Mas as músicas eram Elis Regina, tal, aí trocou, né, pelo Roberto Carlos, Vanderlei Cardoso, senhor juiz, pare agora, né? Trocou a música do Belchior, né? Sou latino-americano, sem dinheiro bom, tudo isso aí era proibido em cadeia, né? Então puseram uma televisão para fazer isso daí. Eu não vou entrar nos detalhes, né? Mas fazia ou botava fogo e ir para cadeia, né? Eu não queria estar na pele do Roberto Marinho, eu não quero nem ser analista do filho dele, né? Que cresceu, né, com a mudança social toda, com todo o ônus, né, além de todo o crescimento e todas as barbaridades que fizeram com a Globo. Lembra que a Globo tinha todas as internet e tal? Hoje é claro, a Globo faliu toda essa parte. Porque cresceu demais, tal, eu não sei, eu nunca comprei ações da Globo, então eu não sei o que aconteceu com a estrutura. Então eu não quero nem saber como que são as neuroses do Roberto Marinho, tal, como que ele lida com essa história. Isso é problema, não é meu. O meu problema aqui é só lançar alguns pontos para a gente entender o seguinte: isso aqui tudo ocorreu porque não tinha internet, não tinha telefone celular, só tinha telefone e televisão. Então, se a televisão, você botava aquela propaganda, aquele programa, todo mundo tinha que assistir. Então, dava para fazer uma educação informal. Hoje não tem mais. Perdemos o bonde da história. Tá certo? Então, eu sou obrigado a fazer isso porque eu fui treinado para isso. Então, essa é a minha dívida com vocês e com essa nação. No campo social foi criado o Plano de Reintegração Social, o PIS, ele foi Caixa Popular BNH, meu pai comprou um apartamento pela BNH, depois eu conto essa fofoca, ligado ao Fundo Rural e assim por diante, o INCRA e tal. Eu também mudei a ordem, porque é o seguinte: cada lugar está de um jeito diferente. Aquele cara que eu peguei, que fez análise e tal, deixa eu fazer uma pausa aqui. Então vamos aqui, eu vou pegar o cara que eu cito aqui. Ele começa como o cara Getúlio Vargas, como eu falei, Juscelino Kubitschek, eu já ponho Castelo por um lugar. Depois ele vai para Ernesto Geisel. Aqui, muitas coisas que ele coloca de Ernesto Geisel aqui, na verdade, era do Emílio Garrastazu Médici. E muita coisa que eu coloquei lá da Wikipédia, que era do Costa Azul, não era Costa Azul, era do Garrastazu Médici. Como essas coisas, esse aqui é o site oficial, tá certo? Do acervo presidencial. Então, assim, como que coisas colocadas por um socialista, aquele site que eu estou seguindo, que eu peguei os critérios. E o Wikipédia é uma coisa livre, a Wikipédia já caiu muito.
No começo a Wikipedia era feito tudo pós-graduando, pessoal lá da Escandinávia, da Alemanha tal, que fazia nas horas vagas, nas insônias. Hoje isso virou um monte de molecada fazendo. Então o pessoal do Lula vai lá e põe umas coisas, aí o pessoal do Bolsonaro põe outra. E essas pessoas não têm critérios, eles não são acadêmicos, não são doutores, eles são vendedores de laranjas. Tá certo? Então eu tive que fazer isso aqui antes de contar lá, porque aquilo que eu falei lá do Costa e Silva, ele fez metade daquilo, tá certo? Quem fez mesmo, provavelmente, então foi o Gás Tasso Médici e depois uma parte o Gás, mas o Gás já não tinha mais muito o que fazer. No plano social foi feita uma grande campanha de alfabetização de adultos, do Mobral, ele botou para funcionar. Era o projeto de Getúlio Vargas. Melhorou a condição da vida da Amazônia, fez o projeto Rondon, depois vou contar as histórias do projeto Rondon, o Instituto Nacional de Colonização INCRA, o DSEX, o Polo Norte, o Polo Nordeste, o Polo Amazônia, foi tudo feito por eles. Cenário mundial, guerra no Oriente Médio. Então, depois de 1970, o petróleo foi para o saco, a gente não conseguia mais viajar, o custo de vida foi lá para cima, mas mesmo assim teve um grande crescimento econômico. Mas já ficou proibitivo viajar, tal, e assim por diante. Depois ainda, mais à frente, vão proibir importação de carros, e a coisa vai ficando mais complicada. Houve a criação do OPEP, porque Israel, né, da mesma forma que Israel está brigando com os caras de novo, nessa época Israel foi para expansão, atacou o Egito e tal. Aí os caras criaram o OPEP para revidar e para ter um pouco de controle no valor do petróleo, graças a Deus, e que também fez com que a gente começasse a investir pesadamente em refinaria e em petróleo, senão a gente não se mexia. A Copersucar, tudo isso foi feito por quê? Porque aí perceberam que se a gente não tivesse petróleo, a gente estava fudido, né? Se a gente não tiver uma boa governança, nós estamos que nem hoje, fudidos, né? Tá certo? Então o preço do petróleo estava alto e tal, mas houve uma grande mudança, né? Energia solar agora, estou fazendo pesquisa de 40 anos. E teve que combater as guerrilhas. Papel de implementação de mudança estrutural. Eu não tenho certeza e não vou pesquisar tudo isso aqui. E nem vou ficar lendo tudo. Mas Embrapa, Infraero, Telebrás, a Embraer, Porto de Fogo, Porto Nacional, a Itaipu, ele terminou Itaipu, quando você do Vale do São Francisco, tudo foi feito por ele, não foi feito pelo socialista. Governança, com mão de ferro, ou faz, ou é demitido e vai para a cadeia, tá certo? É espanhol, não era a cara dele, não tem negócio, é aqui, ó, meu, vai trabalhar. Só que ele era um democrata, para ele assumir o governo, ele abriu o Congresso Nacional, os militares ficaram putos da vida, tal, não sei o quê, mas ele acabou abrindo porque ele era um cara que era muito chegado com Juscelino, com Jango e tal, e o pessoal fazia um pouco de vista grossa. Então ele conseguiu fazer um governo mais ou menos... ele não prendeu ninguém dos políticos, não caçou ninguém, nada disso que o Geisel teve que fazer mais para frente. Então, respeita as liberdades individuais, não caçou nenhum parlamentar, reabriu o Congresso, ele, segundo as fofocas, deseja restabelecer a democracia, fala de Delfim. Quando entrou o Geisel, o problema dele é o seguinte: o que é que vão dizer de mim se eu fizer um governo pior que o Médici? Ele tinha sempre que dizer que o Carrasco era o Médici, mas o Médici nunca fechou o Congresso, nunca caçou deputado, coisas que o Geisel fez à vontade. Então, veja, todo presidente tem que deixar um legado, tá certo? E aí começa a fazer as coisas, que nem o Trump, né? O legado do Trump foi invasão do Capitólio e não sei quantos processos. Então ele está demitindo todo mundo para apagar e deletar toda aquela história, né? O que a direita fez quando assumiram o poder depois dos militares, daqueles livros do Jânio Quadros, aquela pessoa da direita, a esquerda veio e fez uma mudança e tal. Mas agora nós temos que chegar no meio termo, né? Adianta, não pode ter só a esquerda nem só a direita, porque é uma história caolha, né? Aí é a história do pirata, né? Do político, da putaria, né? Respeito às liberdades individuais, reabriu o Congresso, parou de botar fogo nas TV, eliminou as guerrilhas, tortura e prisões. Era uma guerra, né? Olha, sequestro de embaixador pelas guerrilhas. Em 69 foi o embaixador dos Estados Unidos, em 70 o cônsul do Japão, em 70 o embaixador da República da Alemanha, em 70 o embaixador da Suíça. As guerrilhas que estavam aqui no Brasil, Vanguarda Popular Revolucionária, Comando de Libertação Nacional, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8,
o ALN, Ação Libertadora Nacional, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, Movimento de Libertação Popular. Era guerra isso aqui. Tá? A Rússia não dava mais dinheiro para os caras, então os caras começaram a assaltar banco. E eu acredito piamente, como o PT, o pessoal tudo se uniu ao PMDB e o pessoal da ODR, que esses caras começaram a dar dinheiro para eles acabarem com o movimento, esse desenvolvimento econômico nacional. E o Lula caiu que nem pato, tá certo? Queriam chegar a qualquer jeito ao poder, né? Tanto que o Jesuíno, o Zé Dirceu e toda aquela corda foi tudo para cadeia, né? E aí nós estamos com uma inflação aí galopante, o dólar a 5 e pouco, não consegue abaixar, há uma pressão inflacionária, a classe média foi para o saco, os shoppings, você pode olhar as lojas, estão as moscas, um monte de loja fechada, porque não tem classe média. As pessoas na rua estão desesperadas porque não tem classe média, são as pessoas que vão na igreja para dar dinheiro. Eu já não dou mais dinheiro para mais ninguém. Vai buscar lá com o Lula. Tá certo? O preço do café é R$40, 1 litro de azeite a 90, o combustível a R$7 e assim por diante. Tem que resolver essa merda. Tá certo? Desempenho no crescimento do PIB foi de 55%, já falei assim, aumento da concentração de renda. Por quê? Houve um maior aumento da classe média, aumento da classe média. O que aconteceu? A classe média, quem formava advogado, engenheiro, administrador de empresa era rei. Estava ganhando $10.000, $20.000. Só que o pessoal que morava no campo vivia de galinha e de mandioca. Eu já falei para vocês, não é que não tinha banco, não tinha agência no interior, só tinha agência nas capitais, não tinha televisão na agência. Em 1970, meu pai que era corretor de imóveis, que tinha vindo de uma fazenda falida, não tínhamos televisão e não tínhamos carro. O primeiro carro que nós compramos em 70, acho que em 69 deve ter comprado a primeira televisão. Então quem começou a trabalhar já tinha um dinheiro, mas era dinheiro mesmo, para comprar casa, carro. Tá certo? E aí o pessoal coloca tudo deturpado, porque aí não temos como analisar a história, saber quem é quem, para reorganizar essa porra de merda. Você não vai pro saco. Eu fico brigando com meus filhos para ir embora daqui, né? Bye bye Brasil, né? O filme do Lula aqui é o Bye bye Brasil. Teve que lidar com o Congresso e os colegas militares. Ele teve um AVC, né? Sacrifício pessoal da nação, né? Veja, eu ficava falando, se eu fosse presidente, eu tive um AVC com meu filho, que quando eu não ia passar de ano, eu fui mudar ele de escola, ele me ameaçou na polícia. Eu tive um pequeno AVC. Com tudo que acontece no Brasil, o Lula não teve um infarto, não teve um AVC. Pense nisso. Não dói a consciência? Quantos presidentes morreram? O Getúlio vai meter um tiro na boca e tal. Não. Falta de... Um AVC é um produto de um distúrbio mental, de uma coisa que você quer fazer ideal, tal, do seu nome, da sua honra, e uma coisa que é uma catástrofe que os outros andam fazendo. Já está 18 minutos, por isso eu nem comecei todas as fofocas. Pense nisso. Quanto que ele está sofrendo pelo país?